Shalom, sejam bem-vindos à Rota 4 e hoje nós vamos falar a respeito da aula 3, que é o segundo propósito pela qual você está aqui neste mundo. Nós estamos falando a respeito de uma vida com propósito. Você foi criado por um propósito por Deus. E qual que é o segundo propósito? O segundo propósito é você fazer parte da família de Deus. É isso mesmo, você é uma pessoa muito especial. Você não é um número. Aí fora, todos nós somos conhecidos por um número, não é mesmo? Número do RG, número do CPF, porém na família de Deus, você é conhecido como uma pessoa especial, como uma pessoa única. Você é uma pessoa, sem você, o nosso ministério não seria o mesmo. Nós da Igreja Batista, Ministério Nova Dimensão, temos um prazer enorme de ter você conosco, dentro da família do Senhor. Vamos ver o que nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. É isso mesmo. Você que recebeu Jesus, que um dia entregou a sua vida a Ele, hoje você não é mais estrangeiro. Você não é mais, você faz parte da família de Deus. E agora você é membro, você faz parte do corpo de Cristo. E em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É isso mesmo, Deus te adotou para ser filho dele. Você antes era criação, você era criatura. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Porém, do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Deus. Fomos adotados pelo Senhor e passamos a ser filhos, multidões de filhos. Leia na sua Bíblia, pega a tua Bíblia, João capítulo 1, versículo 12. Olha o que fala. Todos somos criação de Deus, mas nos tornamos filhos quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Então, do momento que você recebeu a Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus. Você deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. Lá na sua Bíblia ainda, abra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a última parte. Amem os seus irmãos. O Senhor é amor, né? O Senhor é amor, Deus é amor. E Ele nos ama de uma forma muito grande. O Senhor nos ama de uma forma que não tem tamanho. Deus é amor. E Ele quer que nós, como filhos, também o amemos. Nós podemos amar a Deus na posição vertical, que é o primeiro mandamento. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade. Porém, Ele nos ensina que nós temos que amar também na horizontal, que é amar o nosso irmão com todo o nosso coração. Quando nós fazemos isso, nós também estamos agradando o Senhor com a nossa maneira de ser. Agora, o que significa? O que é igreja para você? Quando você ouve essa palavra, igreja, o que é igreja para você? Igreja é uma família que você pode estar pertencendo. O que é família? Você com certeza, né, faz parte de uma família. E dentro da sua casa, você é quem você realmente é. As pessoas te conhecem como você é. E a igreja espiritual é isso também, é onde você é conhecido quem realmente você é. Igreja é uma reunião familiar espiritual onde nós nos unimos para adorar o Senhor, onde aquelas pessoas que receberam a Jesus, elas o conhecem. Em 1 João capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Você ama a Deus, com certeza, né? Você o recebeu, você entregou tua vida a Ele, você recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
Então você também deve amar o seu irmão. E nós demonstramos esse amor de que maneira? Realmente fazendo parte da família de Deus, decidindo pertencer a uma igreja. Do momento que você recebeu Jesus, você passou a fazer parte da família universal do Senhor, que é a igreja de Cristo do passado, do presente e do futuro. São aqueles pelos quais o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus derramou sangue na cruz pela igreja, pela sua igreja. Você e eu somos noiva do Senhor. E um dia Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar, para viver eternamente com Ele, no céu, junto com Ele. Porém, quando você nasce espiritualmente, além de você fazer parte dessa grande igreja do Senhor, você também faz parte de uma igreja local. Quando você nasceu nesse mundo, você passou a fazer parte do reino criado aqui na Terra, né? Do reino humano aqui na Terra. Você era um ser humano, então você passou a fazer parte. Porém, você nasceu em uma família. E nessa família, você foi amado, você foi nutrido e você pôde crescer. Ali você aprendeu muitas coisas, humanamente falando, né? Também espiritualmente falando, quando você se torna filho de Deus, você tem que se reunir com a família de Deus. E ali você vai aprender, você vai estudar a palavra, você vai entender quem você é no reino de Deus. Vamos ver o segundo propósito que nós temos é fazer parte de uma igreja. Nós temos um lema aqui no Ministério Nova Dimensão, que igreja não é um lugar para frequentar, e sim uma família a pertencer. É isso mesmo. Frequentar, você frequenta um clube, né? Ou uma associação, porém igreja é um lugar para você pertencer, para você ser quem realmente você é. Você faz parte da igreja do Senhor. Vamos ver o que fala aqui em 1 Timóteo 3, versículo 15. O que significa a palavra comunhão? Quando você vem para a igreja, você passa a ter comunhão com os irmãos. Comunhão é você ter tudo em comum. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Aqui o apóstolo Paulo, ele está instruindo a maneira como a igreja deve agir, a maneira como ele devia se portar diante da igreja. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Nós vemos a palavra koinonia, é uma palavra grega que significa comunhão, ou seja, ter tudo em comum. Eu tenho tudo em comum com o meu irmão. A primeira coisa, tenho o mesmo Deus, eu fui recebida por Ele, hoje eu faço parte da família do Senhor, eu vou morar no céu, a minha pátria é o céu, eu tenho tudo em comum com os meus irmãos. Koinonia significa isso. Ter tudo em comum com o meu irmão. A família de Deus, como eu disse, ela inclui todas as pessoas. E a família de Deus, ela não é uma organização, e sim um organismo. Um organismo onde cada um de nós é uma parte. Talvez você seja o dedo, eu seja a unha, o braço, a mão. E, por exemplo, se uma parte do corpo adoece, o corpo todo adoece. Se você bate o seu pé, machuca a sua unha, por menor que ela seja, o seu dedinho, não é? O corpo todo vai padecer, o corpo todo vai sofrer. Isso é família, é você andar em unidade, é você ter comunhão com a família de Deus. Vamos ver agora alguns pilares, né, que nós podemos ter quando nós recebemos o Senhor e passamos a fazer. O que nós precisamos ter para fazer parte da família de Deus? Primeiro, confiança. Eu preciso confiar nas pessoas que estão ao meu redor. Confiar que eu vou ser aceita. Eu não preciso ter desconfiança, que eu não vou ser amado. Não, você vai ser recebido com muito amor. Eu preciso ter fidelidade, ser fiel aos meus irmãos, ser fiel à minha igreja, fidelidade em tudo que eu fizer, a minha maneira de andar, a minha maneira de contribuir, de ofertar no reino. Eu tenho que ter essa fidelidade. Comprometimento da minha parte. Eu preciso me comprometer. Eu não posso só querer receber, mas eu também tenho que dar a minha contribuição. Isso é comprometimento.
Honra. Eu preciso honrar as pessoas que estão cuidando de mim. Os meus líderes, os meus apóstolos, os meus pastores. Eu preciso ter momentos de honra com eles. E respeito. Eu preciso respeitar todos aqueles que estão cuidando de mim, aqueles que são os meus irmãos, que eu me relaciono, e aqueles que ainda vão chegar, que vão fazer parte da família do Senhor. Lembre-se, a tua permanência na família vai depender de você, do seu relacionamento. Igreja não é religião. Igreja é um lugar para que o reino de Deus venha, para que as pessoas vejam através da nossa união, através da nossa comunhão, através da nossa unidade, que o Senhor Jesus reina. Uma igreja também não é lugar de você receber, sugar, mas é lugar de dar, é o lugar de crescer, é o lugar de aprender. Nós vimos também o primeiro nível, alguns níveis nós vamos estar vendo, para que a gente possa ter essa comunhão, né, dentro da igreja. O primeiro nível chama-se membresia. O que significa membresia? Você vai escolher a quem você vai pertencer. Como eu falei, quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte da família do Senhor, a grande família. Porém, você precisa escolher uma igreja para se filiar. Nós, no Ministério Nova Dimensão, temos duas formas de nos tornarmos filhos da casa. A primeira dela é através do batismo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai cumprir a primeira ordenança, que é o batismo. Você vai mostrar ao mundo que agora você é uma nova criatura, você nasceu de novo e por isso você vai fazer parte, você é recebido, você vai pertencer a essa família. A segunda maneira da Igreja Batista Ministério Nova Dimensão receber como membro é através de uma pessoa que vem de um outro ministério. Talvez você veio de outra cidade ou veio de outro ministério e você quer se filiar. Então nós temos essas duas formas de pertencer. Em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Lembre-se, agora você é membro da família Nova Dimensão. E é um prazer muito grande para cada um de nós termos você nesta igreja, temos você nessa família. Você faz toda a diferença aqui neste corpo. E Romanos 12, 5 também diz o seguinte: assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como parte diferente de um só corpo. Unidade não significa uniformidade. Uniformidade são todos iguais, não é mesmo? Unidade não. Cada um tem a sua forma de ser. Por exemplo, no corpo, cada um tem um lado, né? O lado direito, ele nunca é igual ao lado esquerdo, não é? As mãos, os seus dedos, o braço não é igual à mão, os pés não é igual à perna, não é? Porém, eles se completam, eles são um, eles caminham em unidade. E assim deve ser o corpo de Cristo. Tá? Você tem que dar a sua contribuição dentro do talento, dentro dos dons que o Senhor te deu. Pegue a sua Bíblia e leia 1 Coríntios 12, versículo 13. Fala o seguinte: assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós fomos dados de beber do mesmo Espírito. Então, através do batismo, nós nos conectamos à igreja do Senhor. E ainda, abre ainda a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Fala o seguinte: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com sua morte. O batismo, ele significa o quê? Morte para o mundo. Quando você deita, quando você é imergido na água, significa que você está morrendo para os mundos, para os prazeres desse mundo. E você está ressuscitando
para o Senhor, para viver uma nova vida, novidade de vida. Então, os valores do mundo agora, eles não fazem mais parte da tua vida. Agora você é uma nova criatura. E essa criatura, cada dia, ela vai ser mais e mais parecida com o Senhor. O nível 2 que nós podemos ver é a amizade. Você vai desenvolver amizade dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Você vai compartilhar a sua vida com os outros irmãos, com os seus irmãos que estão aqui dentro da igreja. E aí nós podemos ver em Atos, capítulo 2, versículo 44, que diz: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. É isso mesmo. Você vai dividir a sua vida com os seus irmãos. Você vai, assim como a igreja primitiva, vai andar em unidade. A igreja é um lugar para a gente celebrar junto. Como é gostoso quando a gente está adorando a Deus, cultuando ao Senhor em unidade. É tão gostoso receber um abraço de um irmão nesse momento. A nossa adoração, ela flui com maior leveza, porque nós estamos em unidade. Cada um está dando aquilo que Deus colocou dentro de você. Seja seus dons que o Senhor te entregou para que você abençoasse a igreja. Seja os talentos naturais que o Senhor colocou em você para abençoar a igreja do Senhor. Então, na igreja nós podemos nos socializar, adorar, nós podemos celebrar, conhecer pessoas novas. Tudo isso nós podemos fazer, construir amizades, sabe? Que as suas maiores amizades realmente estejam aqui dentro da igreja. Você também pode fazer parte de um GND. O GND é o Grupo Nova Dimensão, é um pequeno grupo onde você vai poder ter um relacionamento mais íntimo com as pessoas, conhecer melhor, porque muitas vezes, dentro do culto de celebração, muitas vezes a gente dá aquele abraço gostoso, não é? Naquele irmão que está do nosso lado, porém o tempo é curto, quando termina não dá tempo para você ter aquele contato maior. Porém, no GND a gente tem esse espaço. Então, se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, procure a secretaria da igreja, diga que você quer realmente fazer parte de um GND. E você vai ver como que você vai ser abençoado. Outra coisa também que nós podemos dividir, né, que nós podemos doar, é as nossas experiências. É isso mesmo. Eu sei que você tem muitas experiências para passar, para ensinar, e talvez algo que você errou, aquilo que você vai compartilhar, vai ajudar um outro irmão, talvez estaria fazendo aquilo. Poxa, não, o irmão falou que aconteceu isso, eu não vou fazer. Então nós precisamos compartilhar as nossas experiências. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. É isso mesmo. Eu vou aprender com você e você vai aprender comigo, tá? As pessoas, elas vão serem tratadas. Eu vou ser tratada por você e você vai ser tratado por mim. Deus usa as pessoas para nos fazer com que cresçamos, com que nos amadurecemos. Outra coisa que nós podemos compartilhar também são as nossas casas. É isso mesmo. Deus te deu uma casa para que você possa compartilhar, para que você possa convidar pessoas para ir para a tua casa, abrir as portas para uma reunião de GND, talvez, sabe? Para que você possa ouvir alguém que está precisando. O Senhor nos deu essa casa para que a gente possa realmente abençoar outras pessoas. Veja o que fala aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Então, quando você recebe alguém na sua casa, você realmente está abrindo as portas, você está abrindo a sua intimidade para que realmente esse relacionamento ele possa crescer. Outra coisa que nós podemos compartilhar também são os nossos problemas. É isso mesmo, gente. Nós temos que compartilhar os nossos problemas, nossas lutas, os nossos momentos difíceis. Sabe, queridos, muitas vezes, quando os problemas vêm, quando os momentos difíceis aparecem, porque muitas vezes as pessoas pensam, agora aceitei Jesus, não vou ter mais problema. Não é assim. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso mesmo, e se Jesus venceu, nós também vamos vencer.
Então, quando vier o problema, não se isole, não deixa de ir à igreja, não deixa de ir para um GND, não deixa de ir para a sua rede, não. É nesse momento que você tem que ir, porque o inimigo das nossas almas, ele começa a falar, mas o que você vai fazer lá? Olha só o que você fez, olha o problema que você está enfrentando. Não, esse é o momento de você estar junto com o corpo de Cristo. Lembre-se, a fogueira, para ela estar bem acesa, as brasas têm que estar juntas. Se você tirar uma brasa da fogueira, o que vai acontecer com ela? Ela vai apagar. Por isso, amados, quando você tiver com problema, procure ajuda. Procure um conselheiro para te ajudar, para orar com você. Em Gálatas 12, Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz, ajudem uns aos outros. É isso mesmo. Eu preciso te ajudar, você precisa me ajudar. Hoje você vai estar ajudando o irmão, amanhã talvez seja o irmão que vai estar te ajudando. A palavra de Deus diz, cuidado para que não caia. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, não se refugie, não fique sozinho quando tiver problema, mas compartilhe os seus problemas, tá? Você vai pegar a tua Bíblia e você vai ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Fala assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Vivemos dias difíceis, não é mesmo? Nós olhamos para a nossa sociedade, para o nosso mundo, para a nossa política, e nós vemos dias difíceis. Sabemos que Jesus está voltando. E é nesse momento que nós temos que estar mais juntos do que nunca. Então, se você sentiu falta de algum irmão, de algum membro do corpo de Cristo que não está vindo, busque essa pessoa, ligue, faça uma ligação, mande uma mensagem, fale da importância que essa pessoa tem. Nós temos que estar juntos mais do que nunca e não abandonar a nossa congregação. Lá em Provérbios, você vai ler, abrir tua Bíblia, tá? Provérbios 17, versículo 17, fala assim, o amigo ama em todos os momentos, mas é um irmão na adversidade. Você sabia que quando você compartilha um problema, quando você abre teu coração, abre tua vida, realmente aquela pessoa, ela vai se tornar um irmão. Ela vai se tornar um amigo-irmão para você e vai caminhar com você. Então não tenha vergonha, não tenha medo de compartilhar os seus problemas. Verdadeiros amigos, eles suprem as suas diferenças na unidade ao amar o corpo de Cristo, tá? Nós sabemos que muitas vezes é difícil, às vezes algum problema, algum sentimento ruim no coração. E a igreja, Ministério Nova Dimensão, tem alguns programas que podem estar ajudando você, tá? A solucionar esses problemas que talvez você traga. Nós temos, por exemplo, o programa 30 Semanas, que é uma ajuda que vai tratar com algumas coisas que ficaram lá no nosso passado, que precisam de tratamento. Então, procure se informar, procure ajuda, participe. Temos os encontros também, que são outro programa que a igreja oferece, que vai trazer cura, que vai trazer libertação para a tua vida. Porém, queridos, não fiquem sozinhos. Outro nível, o nível 3, é a mutualidade. Fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Nós não podemos nos encostar no outro, deixar que somente os outros façam. Não, se cada um fizer a tua parte, nós vamos crescer em unidade, em amor, nós vamos mostrar ao mundo quem realmente nós somos. Você, amados, foi criado de uma forma única, cada um de nós foi criado de uma forma única. Deus colocou em você um DNA especial. Ninguém é igual a ninguém. Porém, todos nós temos os nossos dons, todos nós temos o nosso talento e nós precisamos contribuir. Abre sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 3, versículo 9. Fala assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Quem faz a obra é Deus. É Deus quem faz, nós cooperamos com Deus, nós somos apenas instrumentos de Deus, instrumento nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor usar você, deixe o Senhor usar. Nós somos companheiros de trabalho. Dentro da casa de Deus, dentro da família de Deus, não tem ninguém maior do que ninguém. Todos somos servos, todos somos irmãos. E nós precisamos aprender a servir, a amar com um coração sincero, com um coração puro, o nosso irmão. Nós temos que desenvolver essa parceria no reino de Deus para que as pessoas lá fora olhem e vejam algo diferente e queiram realmente estar nesta família.
ser parte desse corpo. Efésios 4,16 diz o seguinte: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Você viu que tudo é o amor. O elo para que o corpo cresça em unidade, em comunhão, é o amor. Eu preciso amar o meu irmão. Se eu tiver algum problema, eu preciso perdoar, eu preciso procurá-lo, confessar, me arrepender e realmente restaurar a comunhão que talvez tenha sido perdida. O Senhor quer que a família dele viva em unidade. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 40. Veja o que diz: o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizerem. Olha só, o Senhor está olhando tudo o que nós fazemos. O Senhor está olhando. Até um copo de água que você dá para alguém vai ter a sua recompensa. Então, se você não se importa, é porque na verdade você não ama. Então ame o seu irmão, ame com um amor sincero. A palavra de Deus diz: ame o seu próximo como você ama você mesmo. Você se alimenta, não é mesmo? Você cuida de você, assim você deve fazer com o seu irmão. De repente aquele irmão faz uns dias que não vem no culto de celebração. Ligue para ele, mande uma mensagem para ele. O Senhor quer que você haja, você é um instrumento do Senhor. O nível 4 é o amor, amar os que creem como familiares. Então, o que nós acabamos de falar, olhe para seu irmão como família, ele é membro do corpo. Romanos 12, 10 fala o seguinte: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Leia também na sua Bíblia, João 13, versículo 35. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. A melhor expressão do amor é a doação. Doar o seu tempo, doar o seu coração, doar a sua voz, seus ouvidos para ouvir a pessoa. O amor. O tempo é algo que você pode dar para as pessoas e você demonstra que você realmente ama esta pessoa. Em Gálatas 3:26, você pode estar abrindo sua Bíblia e estar compartilhando, lendo, pois por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus. E não existe nada mais profundo dentro da palavra de Deus do que o amor. O amor é aquilo que realmente cobre multidões de pecado. Então, quando nós amamos, nós podemos realmente perdoar, nós aprendemos a perdoar. Então, ame o seu irmão, ame a sociedade, ame o mundo, ame. O Senhor fala isso, orem pelos seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem. O amor, ele tem que ser a coisa mais importante na nossa vida. E a melhor expressão de amor é aquilo que a gente dá, que é o nosso tempo. Em Gálatas, você vai poder ler, abrir na sua Bíblia aí, Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer conosco. Então hoje é o dia de você amar, hoje é o dia de você demonstrar amor, hoje talvez seja o dia de você fazer uma ligação, mandar uma mensagem para alguém que está esperando uma palavra de amor da tua parte. E o nível 5? O nível 5 é paternidade, decidir ser filho da casa. Paternidade fala de pai. Nós temos um pai em comum, que é o nosso Deus, O nosso Deus. Ele é o meu pai, ele é o seu pai, ele é o nosso pai. Então, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e essa cabeça nos leva para onde Ele quer, e é o Espírito Santo quem vai dar essa direção. Nós temos em comum a paternidade, que é o Senhor. E nessa família, nós temos milhares, milhões de irmãos, que são o quê? Os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, eles vão cuidar dos irmãos mais novos, daqueles que estão chegando, daqueles que talvez estão precisando de um leitinho, estão precisando de um colo, de um abraço, de uma palavra de carinho. Na igreja sempre vai ter alguém para te ouvir. E talvez você vai ser usado para ouvir alguém, para ajudar alguém, porque amanhã essa pessoa, ela vai ser usada para abençoar outra pessoa também. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte:
a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com vocês. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando, né, que Timóteo era o seu filho na fé, assim como cada um de nós, né? E o Senhor Jesus, ele é o quê? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós temos em Jesus a salvação. Então somente vão conseguir viver e entender o que é igreja aqueles que entenderem o que é realmente essa filiação. Ser filho de Deus, ser parte do corpo, ter vários irmãos, poder ajudar e ser ajudado. Nós vemos que na família biológica, você não escolhe, não é mesmo? A família que você vai nascer. Porém, a família espiritual, ela é mais importante. Por quê? A família biológica, ela vai cessar. Talvez através de separação, através de divórcio, através da velhice, através de morte. Não é? Porém, a família espiritual, ela vai ser eterna. Nós vamos viver juntos por toda a eternidade. Como é gostoso quando a gente está juntos, celebrando ao Senhor, adorando, né? A gente fala, poxa vida, está tão gostoso aqui, como vai ser bom lá no céu? E é isso, queridos, nós vamos viver eternamente juntos. Essa é a nossa família, a família espiritual, a família que o Senhor escolheu para que você pudesse fazer parte, que nós fazemos parte. Enquanto Jesus não volta, os filhos mais velhos vão cuidando dos filhos mais novos. Você já faz parte da família? Se você ainda não faz, entre para a família do Senhor. Não esqueça que a igreja é o corpo, né? Cada um separado, quando você está lá na sua casa, você é um membro desse corpo. E você não pode ficar longe para que nós nos tornemos família. A gente tem que estar unidos, a gente tem que estar reunidos. Igreja é a noiva de Cristo. Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, tá? Então, queridos, se fortaleçam no Senhor, busquem ao Senhor. Precisamos ser membros de uma igreja local. O Senhor, ele criou duas instituições aqui na terra. Ele criou a família e a igreja. O diabo tem tentado exterminar com uma e com a outra, tanto com a família, ele tem tentado destruir a família e ele tem tentado destruir a igreja. Porém, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o inimigo tente acabar com a igreja, cada vez mais a igreja se fortalece. Vamos ver um exemplo de igreja lá em Atos capítulo 2, versículo 41 e 47. Acompanhe a leitura. Aqui, a primeira igreja, a igreja primitiva. Olha o modelo de igreja, que é o modelo que nós procuramos seguir. Aqui diz o seguinte: muitos acreditaram na mensagem de Pedro, que foi uma mensagem de salvação, e foram batizados, quer dizer, através do batismo entraram para a igreja. Naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos. E repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Você se compromete a ser um cristão que realmente faz parte da família de Deus? Seja um cristão que realmente cumpre o mandado do Senhor. Lembrando, quando você recebe o Senhor Jesus, quando você o aceita como Senhor e Salvador, você passa a ter a sua salvação. Porém, quando você faz parte de uma igreja, você passa a ter comunhão. Então, tenha comunhão com a sua igreja. Tenha comunhão. Ore pela tua igreja.
Participe das suas programações, participe das suas reuniões, lute pela sua igreja, defenda a sua igreja, invista na sua igreja, no lugar que o Senhor te colocou, para que você pudesse crescer, para que você possa frutificar, para que você possa realmente dar grandes frutos. Que Deus possa estar te abençoando. E na próxima aula, nós vamos falar que você foi criado para ser parecido com Jesus. Que Deus te abençoe.